hoje a gente vai ver sobre a morte substitutiva. Jesus tomando o nosso lugar, e a gente precisa aprender isso sob duas perspectivas. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. A gente vai ler a partir do primeiro versículo até o versículo 14. Romanos capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o versículo 14. Capítulo 5 de Romanos, Paulo vem dizendo que a gente está justificado por meio da fé. E essa garantia, ela é gratuita. Ou seja, não fizemos nada para merecer nem para receber a justificação. E então, parece que isso dá para a gente uma abertura imensa para viver no pecado. No final do capítulo 5, a argumentação é justamente essa. Se a gente pode viver abundantemente no pecado, uma vez que a graça é superabundante. E a resposta então vem no capítulo 6, que a gente vai passar a ler agora. A partir do primeiro versículo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos inseridos, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por favor, leia comigo o versículo 5 novamente, vamos lá. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que Cristo foi crucificado, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como um ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Aleluia, amém. Vamos orar, irmãos. Pai, a minha fraqueza que é maior do que qualquer outra fraqueza aqui nesse tempo, não tenho, Senhor, a mínima condição, mas eu confio na tua força e na capacidade que o Senhor tem de usar o fraco, o pobre, o desvalido, aquele que o Senhor levanta do monturo. E é isso que eu te peço agora, Deus, que me levante do monturo, daquilo que jamais eu poderia fazer, o Senhor faça, Deus, comunicar o teu evangelho com graça, com verdade, com sabedoria, ao coração mais do que à mente, trazendo a gente à vida, ressuscitando, Senhor, a alegria da salvação. Faz isso, Deus, porque o Senhor pode.
E eu creio que o Senhor pode. E eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente está vivendo um tempo de crise sobre crise, crise. Só se fala nesse negócio. E eu queria perguntar para você uma pergunta assim, meio óbvia. Talvez eu saiba a resposta. Eu sei dar a minha resposta. A pergunta é: você crê na justiça? A minha resposta, tendo em vista o que a gente tem vivido, e eu não diria que a gente tem vivido apenas nesse tempo, mas o que a gente tem vivido ao longo dessa história brasileira, a resposta é: sei não. Eu não sei se eu acredito na justiça. Eu vou pegar aqui alguns comentários, ou algumas palavras que foram ditas textualmente por pessoas que a gente conhece. Eu queria que você pensasse o que é que elas têm em comum. Veja só, vou falar aqui de uma defesa escrita de Lula, o nosso ex-presidente. O ex-presidente disse que é inocente quando ele foi delatado por Delcídio Amaral. Diz assim: e que está de cabeça erguida, disse o presidente. Literalmente ele falou assim: eu fiquei indignado com esse processo de suspeição, e se a PF encontrar um real desvio da minha conduta, eu não mereço então fazer parte desse partido, falando do PT. Deixa eu pensar numa outra pessoa aqui conhecida nossa. Agora eu vou falar de Dilma. Veja só, Dilma também sendo delatada, foi dito assim, ela disse assim: eu acredito ser lamentável que ocorra ilegalmente o vazamento de uma hipotética delação premiada que se chegou a ser feita. Teve como motivo único, diz ela, a tentativa de atingir a minha pessoa e o meu governo, provavelmente pelo desejo de vingança, pelo imoral e mesquinho desejo de vingança e de retaliação de quem não defendeu, quem não poderia ser defendido pelos atos que praticou. Dilma se defendeu acusando e se dizendo vítima, assim como também o nosso ex-presidente Lula. Agora o presidente em exercício, Michel Temer, quando foi acusado também por delação, foi até a televisão e falou assim: é absolutamente inverídica a versão de que teria solicitado recursos ilícitos ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, pessoa com que mantinha relacionamento apenas formal e sem nenhuma proximidade, diz o ex-presidente em nota. Aí eu peguei um outro personagem, um personagem lá dos Estados Unidos, porque corrupção a gente vai ver em todo lugar. Eu vou ler, depois de ler eu vou dizer quem é esse personagem. Diz assim: passei os melhores anos da minha vida proporcionando os mais verdadeiros prazeres ao povo, ajudando-o a divertir-se, e tudo o que consegui com esse meu gesto foi insultos e a existência de um homem caçado. Quem disse isso? Foi Al Capone, quando foi preso. Você deve estar dizendo assim: o que tem em comum é que todos eles, de alguma maneira, são ladrões. Eu não posso dizer isso, pelo menos ainda não. A justiça está correndo, o processo ainda corre, e dizer isso é temerário nesse ponto da história. Mas o que é que eles têm em comum? É o que eu e você também temos em comum com eles. É que a nossa alma humana, nossa natureza humana, se recusa a admitir as suas próprias faltas. É assim que somos. Vou dizer melhor, é assim que eu sou. Eu me recuso a reconhecer onde eu falho, no que eu falho. E se porventura alguém vier e disser a minha falha, é bem natural que eu termine arranjando uma desculpa, uma justificativa, um motivo alheio. Alguém que me fez um mal, é por isso que eu estou fazendo isso. Ou seja, não é natural da minha parte admitir o meu erro, reconhecer, ter vergonha, dor, admitindo a própria falha e depois pedir perdão à pessoa que eu faltei, restituir a quem de alguma maneira eu prejudiquei. Não me é natural.
E eu ouso dizer que também não é natural para você. Quando a gente está falando sobre morte substitutiva, como é o texto de hoje, que a gente acabou de ler, é porque se tem um ponto, uma perspectiva onde a gente olha para a cruz, que denuncia quem a gente é esse aspecto. Esse aspecto leva a gente a perceber o tamanho do nosso pecado, a vergonha e a estranheza do que a gente é, não só do que a gente faz. É por isso que andar por esses caminhos de interpretar a morte substitutiva vai naturalmente contra a nossa natureza. É como se eu pudesse ouvir tudo que eu tenho para pregar, pudesse ler, estudar, interpretar o texto das Escrituras, e o tempo todo eu estivesse lendo e interpretando alguma coisa como se fosse para o outro, não como se estivesse falando de mim. E muitas vezes é isso que acontece. É como se a morte de Jesus ela fosse muito importante para salvar o perdido, e o perdido não sou eu, o perdido talvez seja meu filho, o perdido talvez seja o meu gerente, seja o meu patrão, o perdido talvez seja a minha esposa. Ou seja, parece que a narrativa, o texto, está desmascarando o coração dos outros. Quem é o perdido? Dilma. Quem é o perdido? Lula, Al Capone, sei lá. Ou seja, aqueles a quem reputamos perdição, eles talvez precisassem muito que Jesus morresse por eles. Mas se a morte substitutiva diz respeito a mim, então eu tenho que levar muito a sério esse negócio. Eu peguei 2 imagens de animais para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da natureza. A primeira é um hipopótamo. Dê uma olhada aí, o hipopótamo. Veja só, você deve conhecer. O hipopótamo é um mamífero. Eu fiz questão de perguntar à minha esposa antes de botar aí. Minha esposa é veterinária. Eu perguntei para ela: posso falar que o hipopótamo é um animal terrestre? Não posso? Ela disse: pode, ele é um animal terrestre. Mas você normalmente vai encontrar o hipopótamo na água. Ele não é um animal aquático. Ele até consegue se movimentar bem na água, mas ele é um animal terrestre. Ele precisa da terra para viver, e ele continuamente tenta viver dentro d'água. Se um hipopótamo der um cochilo debaixo d'água, ele morre. Ele não está pronto para habitar na água, de fato, para viver na água, de fato. Ele usa a água como um meio, mas não é o seu meio natural. O meio natural dele é fora da água. Eu tenho a impressão que muitos de nós, crentes, pessoas de igreja, pessoas religiosas, são como o hipopótamo, que usa a água, essa coisa da religião, essa coisa da vida com Deus, essa coisa da espiritualidade, usa a água como se não fosse o seu ambiente natural. Vai para lá porque é confortável. Talvez a vida está tão desconfortável que a gente vai para lá para tirar o peso da vida, para tirar o peso da gravidade que está pesando sobre nós. Afinal de contas, na água a gente fica levinho, é ou não é? E o hipopótamo é rechonchudo. Parece que a gente muitas vezes está fazendo isso. E me parece que muitas vezes a gente está entendendo a vida de Deus, a vida que Jesus Cristo conquistou para nós, como se a gente fosse ainda um hipopótamo. Ou seja, a gente é um animal da terra, mas que a gente vai até a esfera espiritual, a dimensão espiritual, para ter um alívio. Então é tipo assim: eu vou orar para ter um alívio, mas aquele não é meu ambiente. Eu vou ler a Bíblia para ver se fala alguma coisa para apaziguar meu coração, mas aquilo não é meu ambiente natural. Eu vou para a igreja, até gosto, louvor, a palavra, mas aquele não parece ser meu ambiente natural. Mas tem um outro. O outro animal é o peixe-palhaço. Pode passar. Você deve ter conhecido esse animal assim, de maneira mais, né? Quando passou do cinema, Procurando Nemo. Ele é conhecido exatamente como isso, um palhaço, por causa da beleza. Alguém pode pegar o peixe-palhaço e levar até para a sua própria casa, e ele vai morar na sua casa, mas vai ter que botar água lá, vai ter que fazer um aquário lá. Ele não consegue viver fora d'água. Ele é um animal da água.
mesmo que chamem ele de palhaço, ele não está nem aí. O fato é que até a beleza dele, por ser palhaço, reside em habitar na água. Se tirar da água, ele morre. O que a gente precisa entender é que a nossa vida espiritual, conquistada em Jesus, não é um ambiente supérfluo que a gente vai para dar uma descansada, para dar uma repaginada na vida. A gente precisa entender que houve uma substituição de natureza. Ou seja, eu era, antes de Cristo, como um hipopótamo, sobrecarregado do peso da vida, cansado, saturado. Eu não tinha energia emocional, não tinha energia vital, e a vida parecia ser um embargo, e eu procurava alguma coisa que aliviasse a minha vida. E muitas vezes eu fazia questão de tentar viver fora da vida, para que, vivendo fora da vida, eu conseguisse ter alívio. Quantas pessoas que vivem nas drogas fazem isso exatamente? Quantas pessoas que vivem uma vida imoral fazem exatamente isso? Buscam na imoralidade um prazer, uma satisfação pessoal. Quantas pessoas estão buscando em ambientes, em pessoas e em histórias algum tipo de alívio emocional? Por quê? Porque a vida está pesada, sobrecarregada, dói viver, pesa viver. No entanto, quando Jesus foi até a cruz, Ele não foi dar uma espécie de anestésico para a gente. Ele não é um Tilenol espiritual, Ele não é um analgésico espiritual, Ele é de fato a nova criação. Ele restaura todas as coisas, Ele faz uma nova criatura e uma nova natureza estabelecida dentro de nós e em nós. Por isso não somos mais o que éramos. E isso é que é extraordinário na substituição. Mas a gente precisa entender isso sobre duas perspectivas. Ou seja, como é que a gente aprecia essa substituição de Cristo, a morte de Jesus me substituindo, sobre duas perspectivas. O primeiro ponto é um ponto negativo. Por favor, pode passar. O primeiro ponto diz respeito a Jesus ter se feito o nosso pecado. Por favor, você está conseguindo ler? Tá, irmão? Sim? O pessoal lá do fundão está conseguindo ler? Eu sei, toda vez o pessoal do fundão não consegue ler, mas tem lugar aqui na frente. Então, se quiser, pode vir mais para frente que vai dar para ler. Eu não posso fazer nada, o slide já está pronto, então vai ter que ler só quem pode. Pessoal que pode, por favor, me ajude a ler com força. Vamos lá? Cristo nos redimiu. De novo, o branquinho, vamos lá? Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pecado na lei. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Ele se tornou maldição em nosso lugar. É difícil a gente entender isso. Ele, Jesus, se tornou maldição no meu lugar. Isso quer dizer uma coisa dura da gente ouvir. Especialmente porque com Al Capone a gente rejeita. Mesmo que seja mais dura a verdade, a gente rejeita. Essa coisa dura de se ouvir é que eu e você somos malditos por Deus. Por natureza. E é porque somos malditos por Deus, por natureza, que a vida é pesada sobre nós. É porque a maldição que foi dada lá no Éden, depois da queda, caiu sobre todos os homens. Toda a humanidade está debaixo de maldição. E não adianta você fazer despacho, nem macumba, nem tomar passe, nem fazer algum tipo de sei lá o que. Não adianta botar carranca na porta de casa. Nada disso tira a maldição. É difícil, irmão, admitir que por mais que a gente tente e se esforce e
queira dar um jeito e queira fazer a vida valer a pena. É difícil admitir uma verdade tão crua e pesada. Eu estou debaixo de maldição. A verdade é que se eu não admito, preste atenção, se eu não admito que eu estou debaixo de maldição, então eu também estou admitindo que Jesus não morreu por mim. Porque Jesus morreu pelos malditos. Jesus não morreu pelos que estavam mais ou menos, ou que acham que estão mais ou menos. Jesus se tornou maldição em meu lugar, em nosso lugar, no lugar de todos os malditos. Por isso, se eu não admito a verdade bíblica de que eu sou maldito por causa do pecado, a morte de Jesus não me substitui, não é no meu lugar, não é para mim. Simples assim. Próximo texto, por favor, passe aí. Veja o que nos diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Vamos ler juntos, irmãos? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, se fomos feitos justiça, preste atenção, se de alguma maneira nós fomos feitos uma nova criação, se deixamos de ser o hipopótamo e viramos peixe palhaço, se houve uma inversão, é porque Jesus Cristo se fez pecado, meu pecado. Jesus salva o pecador. Jesus substitui o nosso pecado na cruz. Essa é a primeira verdade que eu queria destacar nesse texto, e ela é muito crua. Pode passar o slide. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, que é muito importante. Jesus se tornou maldição, pecado, em nosso lugar. Irmão, para pensar isso aqui um pouquinho. Talvez, ao longo da nossa tradição cristã, a gente tenha olhado para aquela figura, aquele cenário da cruz, e a gente tem interpretado da seguinte maneira: foram os romanos, por questões políticas, que terminaram por matar Jesus injustamente, indignamente, porque ele não era de fato réu de morte. Não podia, mas os romanos, por causa de questões políticas, por causa de jogos de poder, terminaram por matar Jesus. E quando a gente faz essa interpretação, conquanto ela seja verdade, ela não é toda verdade. E ao fazer esse tipo de interpretação, a gente põe toda a questão da cruz sobre os romanos naquela história. E nós ficamos como apenas espectadores e olhamos para aquilo e falamos: coitado de Jesus, que injustiça que fizeram com ele não merecia e ele foi lá morto. Vou pegar o segundo ponto, para a gente observar o mesmo cenário, a cruz de Cristo. E a gente olha e fala: foram os judeus. Na verdade, os judeus estavam mancomunados com o Império Romano. E como eles estavam cheios de ciúme e de inveja de Jesus Cristo, por causa da popularidade, por causa do poder que Jesus tinha sobre as multidões, então os judeus arquitetaram um plano, e numa armadilha maldita eles conseguiram prender Jesus, julgar Jesus e punir Jesus com a morte. É verdade. Olhar essa linha da história é verdade, mas não é toda a verdade. E quando a gente interpreta a história da morte de Jesus, pensando que foram os romanos ou que foram os judeus que mataram Jesus, a gente olha para o quadro e fica com pena de Jesus. E eu vou dizer para você, irmãos, a pena de Jesus só faz mal à nossa alma. Jesus não quer ser coitadinho. Quando Pedro tentou fazer Jesus de coitadinho, Jesus disse para os discípulos: olha, eu vou morrer, vão me pegar, vão me prender, vão me maltratar e vão me matar. E Pedro chegou e disse: Jesus, tenha pena de você mesmo, tenha compaixão de você mesmo. Quando Pedro disse isso para Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse assim: arreda Satanás. Quem põe esse tipo de dogma
dogmática, esse tipo de pensamento na nossa cabeça, do pobrezinho coitado de Jesus, é Satanás, não é o Espírito Santo. E é a maneira de Satanás afugentar a verdade que de alguma maneira transforma a nossa história. E qual é a verdade então? Que de certa maneira fica invisível por causa dos relatos e as narrativas históricas, que não fazem a gente interpretar o que de fato estava acontecendo naquela cruz. É que aquela cruz, muito mais do que um cenário humano, aquela cruz é um cenário espiritual. Deus estava condenando o meu pecado. Deus olhou para mim e me amou, sendo eu ainda pecador miserável. E Deus me queria como amigo. Deus queria que eu tivesse acesso a Ele. Deus desejava ter uma aliança comigo. E enquanto Ele me amava, Ele me via como alguém que aborrece-o constantemente. Via como uma pessoa odiosa, repugnante, que não podia de maneira nenhuma se relacionar com Ele por causa do meu pecado. Isaías, capítulo 59, logo no primeiro versículo, a Bíblia diz que Deus não está longe, Ele não está surdo, Ele não está cego, de maneira que Ele não possa realmente entender o que a gente vive, participar do que somos. Mas o que o texto diz lá em Isaías é que o que faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa maldição. Esse é o ponto que define a história da cruz, para que a cruz deixe de ser uma narrativa unicamente histórica e passe a ser a narrativa de nós mesmos. Em outras palavras, quando eu olho para a cruz de Jesus, eu preciso ver mais do que os romanos, eu preciso ver mais do que os judeus, eu preciso me ver. Aí você vai dizer, mas são 2000 anos de história, como é que eu vou me ver naquele cenário? Eu não preciso de Hollywood, eu não preciso de uma boa imaginação, eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo me leva até aquele local, e eu não me vejo aos pés da cruz olhando para Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a mim mesmo sendo condenado naquela cruz. Em outras palavras, o que mata Jesus sou eu. O câncer que matou Jesus na cruz fui eu. O prego que dilacerou as mãos e os pés de Jesus fui eu. A coroa de espinhos era eu. Todo o sangue derramado era por mim. Eu preciso entender que o autor da vida, o dono do universo, aquele que tem o alfa e o ômega sobre si mesmo, o começo e o fim, o dono da história, o criador e autor da história, ele estava naquela cruz e não podia morrer, jamais, porque ele é o dono da vida. E por mais que os romanos tentassem matá-lo, ele não morreria. E por mais que os judeus tentassem matá-lo, ele não morreria. Ele é imortal, ele é eterno. A única coisa que o fez morrer foi ele assumir voluntariamente a minha maldade, o peso da minha história, o que me torna indigno, inviável, incapaz. A cruz me denuncia. Eu olho para a cruz e vejo a mim mesmo matando Jesus. O que matou Jesus foi a minha iniquidade, foi o meu pecado. É nesse ponto que eu percebo que não tem jeito para mim.
a não ser que seja mudada a minha natureza. Se não for mudada a minha natureza, se Deus não deixar me transformar de hipopótamo em peixe-palhaço, eu nunca vou poder viver realmente a vida com Deus. A vida com Deus será mais um artifício, um mecanismo que eu crio para me satisfazer. Mas a vida com Deus não é um artifício criado, elaborado e feito por mim, mas é uma vida toda reprogramada, recriada por Deus e dada a mim. É por isso que Jesus estava tomando o meu lugar. Meu lugar. E eu olho para minha esposa e vejo uma mulher crente. Mas quem pode dizer essa mesma frase é ela. Eu não posso dizer, Jesus morreu no seu lugar para ela. Porque só há uma maneira de olhar para isso, é uma maneira pessoal, individual. Eu posso até achar que os que estão aqui são crentes e que foram, de alguma maneira, enxertados na cruz. Mas eu sei que só os meus pecados já seriam suficientes para matarem Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Só bastava o salário do meu pecado para matar Jesus. Então ele me substituiu nesse ponto. Jesus se tornou maldito, se tornou maldição. Jesus se tornou pecado no meu lugar. Ele me substituiu. Sabe, irmãos, se eu agir como Al Capone, ou como Temer, ou como Dilma, ou como Lula, negando o tempo todo os meus próprios pecados, as minhas próprias falhas, e viver continuamente sugerindo para mim mesmo que não é assim, a culpa é dos outros, o problema foi a traição dos outros, o problema foi que os outros acusaram injustamente, indignamente, que não fizeram o que deveriam fazer. Essa negação é negar a própria substituição. A violência da cruz me coloca num canto da parede, empurrado, para eu poder me definir quem eu sou. E quando eu olho para a cruz, eu me vejo como um hipopótamo, pesado, sem conseguir viver a vida, buscando mecanismos artificiais para tentar ter alívio para a vida. E é por isso que eu olho para a cruz e vejo o meu Jesus morrendo por mim naquela cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu preciso orar nesse ponto. Eu preciso orar. Ó Deus, jamais eu vou ter como reconhecer o preço que o Senhor pagou naquela cruz por mim. Jesus, jamais eu vou ter como me agarrar o suficiente contigo para dizer ao Senhor quanto eu sou grato e maravilhado pelo teu amor por mim. Obrigado, Jesus. Jamais eu vou conseguir reconhecer o suficiente. Obrigado, porque ninguém nunca conseguiu fazer o que o Senhor fez. O Senhor morreu a minha morte. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Amém. Mas chega no segundo ponto. É que Jesus não só substituiu o meu pecado, mas Ele me deu uma nova vida, uma nova criação. Vamos ver alguns textos a respeito disso, pode passar. Por favor, leia comigo esse texto de Romanos 6:8. Vamos ler? Ora, se já... Vamos lá de novo. Ora, se já...
Ou seja, se eu fui posto naquela cruz com Jesus, se o pecado que matou Jesus era o meu, eu posso crer, porque a Bíblia diz que houve uma segunda substituição a meu respeito. Eu posso crer que a vida dele, que foi tirada pelo meu pecado, a vida santa, pura, justa, perfeita, a vida que é a vida de Deus, me foi dada. Foi uma dupla substituição. Ele pegou a minha maldição e me deu a sua pureza. Ele pegou o meu pecado e a minha iniquidade, e Ele me deu a sua santidade e a vida justa com Deus. Foi uma troca de dois lados. É claro que a parte que eu tinha que dar para Ele era pior, e Ele me deu a melhor parte. Veja um outro texto, por favor. Pode passar. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerai-vos. Se a gente morreu, então a gente é vivo. Isso parece uma doidice total, mas se o Espírito está comunicando isso ao seu coração, você está entendendo que foi muito mais do que simplesmente uma troca onde ele foi um coitadinho punido por mim. Ele foi um vencedor, porque além de ele pegar toda a maldição que estava sobre mim, ele me deu toda a bênção que estava nele. Eu posso me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Terceiro texto, por favor, passe aí. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que é que ele está dizendo? Se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus de lá da tumba, de fato fez isso, é esse mesmo poder e essa mesma obra, que é como se fosse um encantamento, um negócio extraordinário que vai além da conta. Esse mesmo poder agora é realizado em mim. E se o primeiro momento para a gente era difícil acreditar, porque a nossa natureza recusa aceitar a nossa perdição, essa segunda verdade ela é difícil de acreditar, porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê uma vida aquém. Pode passar o slide. A gente vê uma vida aquém. Pergunto para você e seja sincero: você poderia chegar para um amigo seu, para um filho, para a esposa, para o marido, para alguém com quem você convive, tá? Não para uma pessoa artificial, ou seja, uma pessoa longe, distante, uma pessoa de Facebook, que bota a foto que você quer, mas eu estou falando uma pessoa que convive com você. Você poderia chegar para essa pessoa e dizer para ela assim: seja meu imitador. Você poderia dizer: me imite, porque eu vivo como Cristo. Olha para mim, convive comigo, participa da história como eu participo, porque eu vivo como Cristo. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Irmão, você pode dizer isso? O segundo momento dessa substituição, ela coloca a gente de novo contra a parede. E contra a parede porque a promessa da substituição, ela não é única, ou seja, não é simplesmente ele assumir o meu pecado, é ele me dar uma nova vida. E as duas coisas operam simultaneamente. Ou seja, toda vez que eu me vejo maldito pela minha iniquidade, eu posso receber graça sobre graça para viver a vida de Deus. E nem posso pensar diferente disso, porque em mim foi dada uma nova natureza que não consegue habitar fora de Deus. Eu não sou mais um animal que tenta se
disfarçar na vida espiritual. Eu sou uma nova criatura, feita em Cristo Jesus, criado segundo Deus, que vive com Deus e para Deus. Porque a vida de Cristo me foi dada. E essa é a nova vida. É o viver que eu vivo na carne agora. A vida de Deus. E você então pode estar perguntando assim: pastor, então você quer dizer que agora você é o cara que não peca mais? E talvez você até esteja pensando assim: Fubá é um santo mesmo. Ele tem coragem de dizer assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu era pastor de adolescentes, 300 anos atrás, eu chamava os adolescentes para dentro da minha casa. Eles conviviam comigo dentro da minha casa. Um pastor mais maduro chegou para mim e falou assim: faz isso não, rapaz. Você precisa ter sua privacidade. Você precisa ter a sua individualidade. Desse jeito não vai dar certo. E o pastor falou: eles vão ver suas falhas. E eles vão começar a não ver autoridade em você por causa das suas falhas. Eu falei: pastor, eu não consigo imaginar a vida cristã de outro jeito. Eu não consigo. Quando chegava nessa época de férias, feita agora julho, os adolescentes iam para lá para casa, passavam 12, 15, 18 dias lá em casa. Aquele bolo de adolescente fedia a casa, irmão, você acredita? Fedia. Os caras não gostam de tomar banho. Toma banho, miserável, mas não gosta. Jogava videogame de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Era só comendo macarrão, que é barato. Macarrão com ovo, macarrão com salsicha, e os meninos comendo lá. Aquele tempo, eu não conseguia discernir, mas era eu dizendo, na minha fé e na minha vocação: vejam o exemplo, caminhem comigo, porque tem uma nova vida operando em mim, tem uma nova história operando em mim. E eles viam as minhas falhas, graças a Deus que eles viam pecado em mim, e eles me confrontavam, e me chamavam, e muitas vezes eles me repulsavam da vida deles, porque eles viam as minhas falhas. Mas conquanto eles vissem as falhas e os pecados, era naquele meio, enquanto a gente aprendia de Deus, que eu estava sendo cada vez mais vivo, provando com força e com vigor a vida de Deus operando em mim. Portanto, irmão, não se trata da gente chegar e dizer: então não peco mais, Fubá não peca mais, fulano não peca mais, só quer ser o santinho. Eita, agora pronto, é a classe espiritual de um bocado de gente que não peca. Está escrito em 1 João com todas as letras: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Jesus um mentiroso, e a verdade não está em nós. É mentira dizer que não peca, mas também é mentira dizer que não pode ser exemplo aquele que foi mudado numa nova criatura. Também é mentira você dizer que não é Cristo que vive em você, se de fato Ele morreu por você. Eu e você precisamos entender que essa história é poderosa para resgatar toda a nossa história, para fazer uma nova vida, cheia de Deus. E talvez você olhe para a crise e você diga assim: mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu não tenho condições para fazer, mas estamos brigando, eu e minha esposa, o tempo todo, estamos em desacordo, estamos cheios de problema, e você está olhando para todas as maldições e não está entendendo o que Cristo faz e pode fazer em você. Por isso eu falo no nome de Jesus, filho, assim como eu entendo o quão pecador, o quão miserável você é, se assuma, reconheça que aquela cruz é sua, que Ele tomou sobre si a sua maldição. E quando você olhar para isso, por um lado se veja como o pior de todos os homens, mas por outro lado se veja como o mais amado
quero concluir esse sermão perguntando para você: você é o quê? Você espiritualmente é como um rinoceronte. Desculpa. Hipopótamo não, né? O hipopótamo, né? Você é um hipopótamo. Você é um disfarçado. Você não acredita nem que é mal e nem que o poder de Cristo opera em você para você viver a vida santa. Você não acredita nas duas coisas. Você acha que não tem nada demais. Esse pecadinho foi uma besteira. Foi um tropeçozinho, foi um negocinho. E nunca leva a sério a podridão da sua alma. Como um hipopótamo, você se disfarça na água para tentar viver. Ou você é feito um palhaço, que quem olha para você, é bonitinho, critica você, tenta botar você num aquário, tenta fazer de você um bibelô para os outros verem. Jesus usou essa expressão, Paulo usou essa expressão, temos nos tornado como escória, como espetáculo para o mundo. Põe você num aquário, numa redoma de vidro, tentando fazer a sua vida não dar certo. Mas acontece que você está vivo e cheio de beleza por causa do poder de Deus. Quem é você, irmão? Fala a verdade, não mente. Você chegou e entrou aqui nesse templo como um desgraçado, cheio de pecado, justificando o seu pecado, justificando por causa porque eu vivi isso, porque eu passei por aquilo, por causa do problema que eu tive, por causa da falta de emprego, por causa... Miserável! Olha para a cruz, vê Jesus morto no seu lugar. No reino de Deus não há espaço para o hipopótamo. Para você que não sabe, a palavra hipopótamo quer dizer cavalo da água. Ele não é da água. Ele não é da vida com Deus. No reino de Deus só há lugar para peixe. Peixe de Deus. Sabe aquela gíria que se usa? Aquilo ali é peixe. É peixe. Peixe de Deus. Deus garante. Deus segura. Deus fortalece. Deus reanima. Deus traz dele um novo e poderoso. Ele traz. Quem é você, irmão, que entrou aqui nessa tarde para viver essa experiência maravilhosa de a gente caminhar na palavra? Quem é você? Vamos orar. Feche seus olhos. Se hoje você quer, do seu jeito, até onde você entende, você quer confessar a Deus: Senhor, eu morri contigo e eu ressuscitei contigo. Você quer assumir esse negócio, para daqui por diante morrer com Cristo toda vez que aparecer o pecado, e ressuscitar com Cristo para a vitória. Irmão, eu quero chamar você, não para receber um poder, mas para você mesmo dizer diante de si, diante de Deus: eu sou uma nova criação. Eu queria chamar você a ficar de pé, assumir-se diante de Deus, assim, com a postura de alguém que vai para a vida, cheio de apetite para conhecer a Deus. Queria convidar você a ficar de pé, eu quero orar por você. Vamos orar. Deus, não há aqui, o Senhor sabe, não há aqui ninguém maravilhoso, bonzinho, perfeito. Só tem escória, Deus. Só tem quem não presta mesmo aqui. E eu estou encabeçando a lista, Senhor, o Senhor sabe. Mas Deus, eu estou de pé para dizer ao Senhor: eu creio no teu amor. Eu creio que Jesus tomou o meu lugar. Eu creio que a vida de Deus opera em mim, Senhor, eu creio. E quero me apropriar disso a cada dia, Senhor.
Eu peço ao Senhor que me estimule, que me fortaleça. Eu peço ao Senhor que pelo seu poder e pelo seu Espírito, Senhor, anime o teu povo. Traga fôlego novo, Deus, para provarmos abundantemente essa vida nova que foi dada por Deus em Cristo para nós. Faz assim, Senhor. Derrama sobre nós esse fôlego, esse fogo, essa impetuosidade extraordinária de gente que crê. Faz assim, Senhor, e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.